Graças a paz, igreja. Amém? Glória a Deus. Para mais um domingo, estamos aqui para adorar a Deus, honrá-lo. Quantas vezes, né? Nós somos abençoados quando oramos. Amém, irmãos? Quantas experiências Deus já nos proporcionou enquanto orávamos, né? Enquanto oramos. Normalmente eu faço minha devocional no meu carro, quando eu estou indo para o meu trabalho, que é o horário mais tranquilo ali que eu tenho. De vez em quando recebendo as orações da Irmã Divina via WhatsApp. E quantas vezes, né, ali Deus se manifesta. Essa canção diz, né, algo novo sempre acontece quando eu começo a orar. Então eu queria te convidar para ficar em pé nessa manhã. Sei que todo mundo acordou descansado, né? No domingo. Para quem puder, óbvio, né? Ficar em pé. E para começarmos orando. Amém? Mas todos nós orando. Então, curva a sua cabeça, comece nesse momento a conversar com Deus, agradecê-lo por esse tempo, porque Ele é um Deus maravilhoso. Deus, nós queremos te agradecer, Pai. Nosso tempo, Deus, porque sabemos que o Senhor é um Deus que cuida de nós, Pai. O Senhor é um Deus, Pai, capaz de atender as nossas orações, de receber as nossas orações, Pai. De nos fazer crescer, Deus, de nos abençoar, Pai. E assim nós queremos te agradecer, Deus, por mais um tempo, para honrarmos o Teu nome, louvarmos, recebemos a Tua palavra. Faz presente em nosso meio, Jesus, com Teu Espírito, com Teu fluir, com Teu mover. Queremos recebê-lo, Deus. E temos certeza, Pai, que algo novo acontecerá. Em nome de Jesus. Amém. Algo novo sempre acontece quando eu começo a orar. É a unção de Deus que está neste lugar. E é a unção de Deus que está neste lugar. As muralhas não resistirão, o inimigo não suportará. É a unção de Deus que está neste lugar. É a unção de Deus que está neste lugar. Algo vindo do céu arde em meu coração, explodindo em milagres de louvor. Neste lugar, é a unção de Deus que está neste lugar. Algo novo sempre acontece quando eu começo a orar. É a unção de Deus que está neste lugar. É a unção de Deus que está neste lugar. As muralhas não resistirão, o inimigo não suportará. É a unção de Deus que está neste lugar. É a unção de Deus que está neste lugar. Algo vindo do céu arde em meu coração, explodindo em milagres de louvor. Revolução e fé são curas e poder.
Amém, irmãos? Aleluia. A unção de Deus flui através da sua vida e me abençoa. E flui através da minha e te abençoa. Amém? Você pode dar um abraço em quem está aí perto e abençoar a vida dessa pessoa. Deixar fluir tudo aquilo que Deus tem derramado sobre você. Repartir essa unção que Deus já derramou sobre a sua vida. E que ela seja multiplicada sobre a vida dos nossos irmãos. Aleluia. Aleluia. Quando a gente ora, a gente não ora para convencer o coração de Deus. Ao menos esse não deve ser o nosso objetivo, né? Não, Keilinha? Mas a oração, ela nos aproxima do coração de Deus. E assim o nosso coração pode ser transformado. A nossa mente pode ser renovada pelo entendimento daquilo que está na palavra de Deus. E é por isso que as coisas se transformam, porque aí elas começam a se transformar de dentro para fora. Essa semana, eu passei a semana inteira com uma figura na minha frente, assim. Sabe um barquinho de papel? E eu via como que um barquinho de papel no meio de ondas de tsunami. E eu me lembrava que se Cristo está no barco, a onda pode ser gigante tanto que for, tudo vai muito bem. E agora mais no final da semana, porque no começo da semana eu estava dizendo assim, amém, Cristo está no meu barco. E aí eu me corrigi, eu falei, eu é que preciso estar no barco em que Cristo está. Não é Ele que tem que estar no meu barco, sou eu que tenho que estar no barco dele. E aí Ele pode estar dormindo, não precisa acordar. Tudo vai muito bem. Não quero nem saber se eu estou molhada, se a onda está assustadora, se está tudo sendo destruído à nossa volta. Com Cristo no barco, tudo vai muito bem. Quem era do Ministério Infantil nessa época? Além de mim, a Keila, o Fabrícios. Com Cristo no barco, tudo vai muito bem. Ricardo, vai muito bem, vai muito bem. Com Cristo no barco, tudo vai muito bem. E passa o temporal. Vamos de novo essa parte. Com Cristo no barco, tudo vai muito bem. Vai muito bem, vai muito bem. Com Cristo no barco, tudo vai muito bem. E passa o temporal. Segunda parte agora, hein? Passa o temporal. Passa o temporal. Com Cristo no barco, tudo vai muito bem. E passa o temporal. Não é facinha? E não é poderosa? Então vamos cantar com toda a força do nosso ser, do nosso entendimento. Amém? Porque as coisas de Deus são simples, mas são poderosas. Com Cristo no barco, tudo vai muito bem. Vai muito bem, vai muito bem. Com Cristo no barco, tudo vai muito bem. E passa o temporal. Passa o temporal. Passa o temporal. Com Cristo no barco, tudo vai muito bem. E passa o temporal.
Teus olhos ainda me enxergam. Eu choro. Que tenho eu além de ti? Espírito Santo, diz em meu lugar aquelas palavras que eu não sei falar. Enquanto enquanto choro, encontra nas lágrimas do meu olhar aquilo que eu não consigo expressar. Enquanto oro, enquanto choro, chega um tempo em que as palavras somam e em silêncio olhos ainda me enxergam.
aquelas palavras que eu não sei falar. Enquanto oro, ó Senhor, enquanto eu choro, encontra nas lágrimas do meu olhar aquilo que eu não consigo expressar. Enquanto oro, enquanto choro, Espírito Santo diz aquelas palavras que eu não sei falar. Enquanto eu oro, enquanto choro, encontra nas lágrimas do meu olhar aquilo que eu não consigo expressar. Enquanto oro, enquanto choro, Espírito Santo, eu me rendo, me aquieto diante de ti. Que minha alma se cale, que meu coração se prostre. Enquanto eu oro, enquanto eu choro, Espírito Santo, Espírito Santo, obrigada porque tu estás conosco, Consolador, fiel amigo e companheiro em todo tempo. Espírito Santo, diz em meu lugar aquelas palavras que eu não sei falar. Enquanto oro, enquanto choro, encontra nas lágrimas no meu olhar Aquilo que eu oh, não. Jesus. Enquanto oro, enquanto choro, Eu não queria deixar passar esse momento, não. Interrompeu um pouquinho o louvor, fazer um hiato aqui. Benção. A gente fala muito sobre oração, né? Se comove com esse momento, mas a gente tem que pôr em prática, né? Então, eu queria te convidar a orar. Tem vários motivos de oração hoje. Nós temos os jovens que estão fazendo vestibular, né? Temos um pedido de oração pela irmã André, que vai fazer uma cirurgia. Eu tenho um pedido de oração pela saúde da minha esposa. Quem mais tem um pedido de oração? Vem aqui na frente, vem representar a sua pessoa. Fica de pé se você se sentir incomodado com isso. que a gente levantasse um clamor também pela família da Silmara. A família da Silmara teve uma perda enorme. Ficamos sabendo que, infelizmente, um sobrinho dela sofreu um acidente de moto e veio a falecer, né? Então, algo que a gente só vai entender no céu, né? Essas separações, né? Mas, então, levante a sua voz aí, né? Erga esse clamor. Vamos orar por esses pedidos, orar pela família da Silmara, orar pela cirurgia da irmã Andréia, orar pela saúde da Rosana, orar por... Amém. Como é que ela chama? Sara. Então vamos orar pela Sara. Amém.
Então, amém, irmãos. Vamos levantar a nossa voz em oração. Senhor, te louvamos, Pai, te agradecemos, porque sabemos que em Ti encontramos o conforto, a resposta, o auxílio, Senhor. Em Ti, Pai, encontramos, Senhor, aquilo que nós não conseguimos fazer por nós mesmos. Quando as nossas forças cessam, Senhor, quando a luta é muito grande, quando o desafio é maior, Pai, do que aquilo que conseguimos administrar, Senhor. Aí entra a Tua misericórdia, Senhor. Entra o Teu favor, Pai. Entra a Tua unção. Entra a Tua interferência, o Teu de repente, Senhor, a favor de todos nós, Senhor. Pai, que Tu possas entrar com graça, Senhor, com misericórdia, Senhor. Pedimos agora que os Teus laços de amor alcancem a família da Silmara enlutada com essa perda, Senhor, tão momentânea por um acidente dessa vida desse sobrinho, Senhor. Que Tu possas, Pai, consolar os corações, Senhor. Possa estar trazendo a paz, a alegria, a lembrança, Senhor, dos momentos vividos, Senhor. O tempo que o Senhor permitiu, o privilégio deles terem esse familiar junto a eles, Senhor. E que o Senhor os console. Que esse luto seja, Senhor, mesmo cuidado pelo Senhor em cada detalhe, Pai. Te pedimos, Senhor, pela cirurgia da Sara, por esse nódulo. Repreendemos agora, Senhor, essa doença, Senhor. E declaramos, Pai, que o Senhor está no controle, Senhor. Queima esse nódulo, Senhor. Pai, retira, Senhor, e que ele não seja maligno, Senhor. Nós declaramos a Tua graça, a Tua unção, a saúde de Cristo sobre a vida da Sara, Senhor. Assim oramos também pela cirurgia da Andréia, Senhor, que Tu possa estar conduzindo. O Senhor que é o médico dos médicos, Senhor, dá sabedoria, Senhor, dá discernimento, Senhor, em cada procedimento que for feito, Senhor. Guia a mão dos médicos, Senhor, ali nessa intervenção. E que a recuperação seja pronta e rápida para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Quero Te pedir pela saúde da Rosana, Senhor, que o Senhor possa estar colocando a Tua mão sobre a casa nossa, Senhor, sobre a saúde dela, sobre os nossos filhos, Senhor, sobre os projetos que temos, Senhor. Que o Senhor vá à frente, Senhor. A Tua palavra diz que o homem faz planos, mas que a resposta vem do Senhor, Pai. E especialmente queremos Te pedir mesmo pela saúde da Rosana, Senhor. Entra com a Tua providência, com a Tua solução, Senhor, para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Te pedimos, Senhor, pelos estudantes que estão agora prestando vestibular. Que o Senhor possa trazer à memória deles tudo aquilo que eles estudaram, Senhor. E que o Senhor dê a unção necessária a cada um para adquirir o objetivo que eles estão ali, Senhor. Que o Senhor possa trazer a calma, Senhor, a paciência, o raciocínio lógico, Senhor. E que o Senhor os abençoe, Pai, para que eles possam expressar tudo aquilo, Senhor, que eles têm estudado, Senhor, tudo aquilo que eles têm se esforçado, Senhor, que o Senhor traga agora à luz do conhecimento, Senhor, para que a vida deles possa ser abençoada nesse dia com esse sucesso no vestibular, Senhor. Te pedimos, Senhor, pela nossa igreja, pelos nossos pastores, pedimos, Senhor, pela lista de enfermos que oramos todas as manhãs, Senhor, que o Senhor possa estar alcançando a cada um. Eu entrego a vida do Alexandre, que formou comigo, Pai, que está internado na UTI, lá em Belo Horizonte. Que o Senhor possa alcançar a vida dele nesse dia, Senhor. E que os órgãos possam voltar a funcionar de maneira normal. Reativa os rins, o pulmão, Senhor, a respiração. Normaliza, Senhor. Entra com providência na vida dele, Senhor. Que Tu possas estar dando a oportunidade dele te conhecer, Senhor. Que através desse desafio ele possa conhecer, Senhor, a Tua maravilhosa graça, o Teu amor, a Tua salvação. Consola os familiares, Senhor, e traz vitória nesse desafio, Senhor, para a honra e glória do Seu nome. Sei com cada um aqui, com cada casa, com cada família, cada desafio que foi levantado aqui, Senhor, que Tu entres com a Tua providência, Senhor, para a honra e glória do Teu nome, Senhor. É o que Te pedimos, Pai, em o nome de Jesus. Amém. Amém, benção. Vamos cantar de novo um pedacinho dessa, né? Faz o refrão de enquanto eu oro. Da enquanto eu oro, você tá. Espírito Santo, diz em meu lugar aquelas palavras que eu não sei falar. Enquanto eu oro, enquanto eu choro, enquanto
Dia 23 agora vamos ter batismo, né? Então, se tem alguém do seu relacionamento, alguém que tem intenção de ser batizado, além das pessoas que já estão aí arroladas para esse momento, você possa estar procurando um dos líderes da igreja, um dos conselheiros, né? E manifestando o seu interesse em participar desse momento, de declarar, né, a sua fé fisicamente, né? Tem alguma coisa, Fabrício? Mas não, é isso mesmo. O pastor Fabrício ali estava... Às vezes tem algum detalhe, mas benção. Então, você pode procurar algum de nós, né? O batismo vai ser conduzido pelo pastor Marquinhos, no dia 23, domingo 23 de julho. Tá bom? Nós temos aí uma arte com os nossos cultos, né? Então, a gente tem aí o culto de quinta-feira, 19h30. Temos o culto de domingo, agora pela manhã, 9h30, e o culto de domingo dos jovens, às 18h30. Então, você está convidado, né, a participar, a trazer os jovens, a divulgar, a vir durante a semana, né? E também, durante a semana, nós nos reunimos nos ramos familiares, né? Então, são vários ramos, né? Você tem aqui o ramo de adolescentes, né, de 11 a 17 anos, que é coordenado pelo Pablo e pela Renatinha, pelo Eric e a Andréia, e ele acontece às segundas-feiras, às 19h. Tem o grupo de casais e solteiros, todas as idades. Esse aqui é bem democrático, viu? Você não tem problema, né? É o grupo da inclusão. Marcos Barroso, a Nani, né? Claudinei, às quartas, às 20h. Temos o grupo para casais e famílias, né? Do Eric e do Marcelo Tavares. Também ocorre às quartas, às 20h. O grupo para jovens, de 15 a 25 anos, né? Com Bruno e a Iris. Esse ocorre às terças, às 19h30. Temos o grupo para novos convertidos, com Marcelo Segato, e ocorre às segundas-feiras, às 20h. E também o grupo para famílias, com o César e com o André, às terças-feiras, às 20h. Então, você não tem desculpa para não ter um dia da semana aí que encaixe e que você possa estar participando de um desses grupos, né? É bênção, a gente está sendo ministrado, relembrado, né, do amor de Deus e convivendo em família, né, um lugar onde a gente pode estar mais próximo e ser pastoreado de uma forma mais efetiva, né, próximo às pessoas desse grupo, né, que se tornam mais um laço familiar que a gente tem. Amém? Eu vou chamar dois rapazes aqui, primeiro o Bruno e depois o Gabriel, que vão falar sobre projetos que eles estão envolvidos aqui. Bom dia, irmãos, graça e paz. Venho, na verdade, reforçar o convite, tá? No próximo sábado, né, no dia 8, vai estar acontecendo aqui na nossa igreja, a nossa galinhada, né, para a Missão Índia. E quero compartilhar, para a glória de Deus, a gente já conseguiu arrecadar todos os ingredientes que a gente precisava para fazer aí as 200 galinhadas, que é o desafio que a gente tem para retirar o nosso visto. Mas agora a gente tem muito ingresso aqui para vender. Tem mais da metade dos ingressos ainda. A gente está fazendo um valor o número de 200 galinhadas, que é realmente para alcançar o valor que a gente precisa para dar entrada em todo o processo dos nossos vistos. Então, a gente, no final do culto, vai estar ali vendendo, você pode comprar. E se você não pode vir, você também pode comprar. Porque a galinhada que você comprar, ela vai estar sendo doada para os moradores dos assentamentos lá no Shopping Park e os moradores em situação de rua ali na Praça da Bíblia. Então, se você puder comer com a gente aqui, vai ser uma bênção, mas também, se você não puder, você pode estar abençoando outra vida. Então, no próximo sábado, de 12 até as 14h30, nós estaremos aqui. E no final do culto, a gente vai estar vendendo os ingressos lá. Tá bom? Deus abençoe. Bom dia, pessoal. Última chance para quem quiser contribuir, quem quiser dar aquela força que a gente está precisando na minha viagem missionária com a Bruna para a Amazônia. Já comentei com vocês anteriormente que lá a gente visita tribos indígenas, comunidades ribeirinhas, a gente vai com assistência social e com o evangelho, a gente leva dentista, cabeleireiro, médico, enfermeiro, e a gente leva pregação, com teatro, com música, com tudo. E a gente precisa da ajuda da igreja para arcar com
ajudar a arcar com os custos de lá. Para isso, a gente está fazendo a nossa rifa do kit de infundir. O sorteio já vai ser domingo que vem, no Instagram da Bruna, aqui. E ainda faltam algumas rifas para a gente completar a nossa meta do que a gente está precisando. Então, se você quiser ajudar, tá aí o meu Pix, o meu número. Entre em contato comigo, me procura no final, fala qual número você quer da rifa. Beleza? Obrigado, gente. Benção. A Márcia também, né, que é uma irmã conhecida aqui, antiga na igreja, ela está fazendo doces em potes decorados. Estão ali expostos alguns doces ali na mesa ali do café da manhã. Você pode procurar, ela tem um custo de R$50, tá bom? Benção. Pessoal, então vamos passar para os nossos dízimos e ofertas, né? Quem veio preparado para isso aqui, nós estamos em família, em casa, para que a gente possa manter os serviços, né, da igreja em andamento. Deus continue abençoando, multiplicando, né, a mão daquele que tem semeado. Você que tem esse entendimento, esse compromisso, fique à vontade, então, de trazer seus dízimos e suas ofertas. E aí, na sequência, nós já vamos passar a palavra para o pastor Fabrício, que vai compartilhar conosco hoje aquilo que Deus segredou ao coração dele. Amém? Dos montes correm para o mar, teu rio de amor. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cor entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O seu amor me alcança e me faz louvar. Cantarei teu amor para sempre. Meu coração exulta, minha alegria eu canto. Se o mundo conhecer a ti, ele se encherá com a tua alegria. Aleluia. Vamos orar, vamos colocar diante de Deus. Benção demais. Parece que nós conversamos, né? Mas nós não conversamos. Oh Deus, muito obrigado. Muito obrigado por tudo que nós já vivemos aqui. Nesse culto, ó Deus, te adorando, ó Deus, falando com o Senhor. Obrigado, Deus, pelo privilégio de poder ofertar na sua casa. De poder, ó Deus, colocar diante do Senhor um pouco daquilo que o Senhor tem nos dado. Obrigado porque nós vemos na tua casa provisão, nós vemos aqui, ó Deus, lugar de adoração, lugar para a gente estar junto, ó Deus, e para termos comunhão uns com os outros, ó Deus, para sermos salvos, ó Deus, pelo Senhor. No abrir da tua palavra agora, o teu Espírito Santo fale conosco. Em nome de Jesus, nos transforme, ó Deus. Abre os nossos olhos, ó Pai, nos enche com o teu Espírito Santo. Nós precisamos do Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nos limpa, ó Deus, nos lava através da tua palavra. Através da confissão dos nossos pecados, ó Deus, nós nos rendemos ao Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos. Olha só.
o tema aí. Por isso que falei que parece que a gente conversou, né? Com a Sara, com o Marquinhos aqui, sobre as músicas. Mas esse compartilhar meu aqui, ele começou há cerca de um mês atrás. Houveram umas pregações lá na cidade da minha família, e aí teve uma prima minha que ouviu, e ela falou: Fabrício, ouve essas palavras aí, né, a respeito de oração, porque eu fui muito impactada. E aí, como era uma prima querida, nós estamos convivendo, ela está vivendo uma situação de luta, e aí então nós fomos correr atrás, fomos ouvir essas palavras. E as palavras falavam sobre oração. E aí, há umas 2, 3 semanas, nós compartilhamos um pouquinho aqui com jovens, mas Deus continuou a falar. E eu queria que vocês abrissem suas Bíblias aí em Romanos, capítulo 8. Romanos, esse livro maravilhoso, né, que nos dá tantos argumentos para a nossa fé. E esse capítulo em especial, ele traz muita revelação. E diz assim, a partir do versículo 1: Agora, portanto, já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Pois em Cristo Jesus a lei do Espírito que dá a vida os libertou da lei do pecado que leva à morte. A lei não era capaz de nos salvar por causa da fraqueza de nossa natureza humana. Por isso Deus fez o que a lei era incapaz de fazer ao enviar seu Filho, na semelhança de nossa natureza humana, pecaminosa, e apresentá-lo como sacrifício por nosso pecado. Com isso, declarou o fim do domínio do pecado sobre nós, de modo que nós, que agora não seguimos mais nossa natureza humana, mas sim o Espírito, possamos cumprir as justas exigências da lei. Meus queridos, o apóstolo Paulo está apresentando nesse capítulo uma série de argumentos para nos dar segurança da nossa fé. E ele começa falando aqui, né, depois de finalizar o capítulo 7, que é aquele capítulo que ele fala assim, né, o bem que eu quero fazer, esse eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer, esse faço. Maldito homem que sou. Mas aí ele abre o capítulo 8 falando isso, né, o poder do pecado foi quebrado. E fala, aqueles que são dominados pela natureza humana pensam em coisas da natureza humana, mas os que são controlados pelo Espírito pensam em coisas que agradam o Espírito. Portanto, permitir que a natureza humana controle a mente resulta em morte, mas permitir que o Espírito controle a mente resulta em vida e paz. Pois a mentalidade da natureza humana é sempre inimiga de Deus. Nunca obedeceu às leis de Deus e nunca obedecerá. Por isso, aqueles que ainda estão sob o domínio de sua natureza humana não podem agradar a Deus. Vocês, porém, não são controlados pela natureza humana, mas pelo Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em você. E aí, então, Paulo nos dá um teste, né? Paulo nos dá uma evidência. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, a ele não pertence. Uma vez que Cristo habita em vocês, embora o corpo morra por causa do pecado, o Espírito lhes dá vida, porque vocês foram declarados justos diante de Deus. E se o Espírito de Deus, que ressuscitou Jesus dos mortos, habita em vocês, o Deus que ressuscitou Cristo Jesus dos mortos dará vida a seu corpo mortal, por meio desse mesmo Espírito que habita em vocês. Isso é muito poderoso, né? Eu estou dizendo assim, Deus está falando assim, olha, o mesmo Espírito que ressuscitou a Cristo dentre os mortos, é Ele que vai nos tirar do império do pecado. E continua falando, portanto, irmãos, vocês não têm de fazer o que a sua natureza humana lhes pede,
Porque se viverem de acordo com as exigências dela, morrerão. Se, contudo, pelo poder do Espírito fizerem morrer as obras do corpo, viverão. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são o quê? Filhos de Deus. Pois vocês não receberam o Espírito que os torne de novo escravos, medrosos, mas sim o Espírito de Deus, que os adotou como seus próprios filhos. Agora nós o chamamos Abba Pai, Paizinho, pois o seu Espírito confirma o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Se somos seus filhos, então somos seus herdeiros e, portanto, co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos de seu sofrimento, participaremos também de sua glória. Meus queridos, e o que esse texto tem a ver com oração? Porque nós estamos querendo falar sobre oração. Mas veja, nesses versículos finais, porque ele vai falando sobre o Espírito de Deus, e no final, o que ele fala? Que esse Espírito, agora nós o chamamos de Deus de quê? Abba, Pai. Muitas vezes nós pensamos na oração, e aí nós pensamos em receitas, né? Como eu posso orar um tempo por dia? Como eu posso orar 1 hora por dia? E aí a gente tem receita. A gente fala, nós tem que fazer uma lista de oração. Tem que separar um lugar, tem que separar 1 hora para você poder orar. E nós muitas vezes queremos dominar técnicas para poder orar. Mas a grande verdade é que então nós não entendemos plenamente o que é a oração. Porque essas coisas têm validade, essas coisas ajudam. Mas se ela for a essência do nosso momento de oração, nós não entendemos de fato o que é a oração. E aí eu pergunto assim, por que tantos de nós temos problema com a oração? E eu falo de mim. Quando eu estava pensando sobre essa palavra, eu pensava sobre mim. Eu já falei para os irmãos aqui, nós lemos a Bíblia juntos, né? Tem um grupo aqui que nós lemos a Bíblia juntos. No aplicativo, né? E aí eu já comentei também que a leitura agora está um pouco mais leve, um pouco menos textos, porque nós estamos lendo a Bíblia toda em 2 anos. Então, como nós estamos lendo a Bíblia junto, então muitas vezes a gente começa o dia lendo essa porção. Quanto tempo a gente leva? 5 minutos? Talvez 5 a 10 minutos, dependendo do dia. Mas aí eu me peguei assim, por que é que nós paramos de orar? E também, esse texto aqui, é um texto que talvez você já se deparou com ele e pensou assim, olha que coisa boa, uma prova de que eu fui salvo por Cristo. É porque eu sou levado a chamar Deus de Pai. Eu me lembro quando eu ouvi isso a primeira vez, eu fiquei muito feliz porque, sem querer, quando eu começava uma oração, como é que eu chamava Deus? Pai. Eu falei, opa, eu sou salvo. Porque o Espírito Santo de Deus está falando comigo, né? Que eu sou filho. E eu estou chamando Deus de Pai. Então eu sou salvo. A alegria, né, de ter esse sinal, essa confirmação de Deus no coração. Mas aí eu te pergunto assim, por que é então que nós paramos de orar? Muito se fala, né, que Lutero teria dito assim, olha, amanhã eu vou ter muitas ocupações, amanhã meu dia está extremamente cheio. E, portanto, eu vou começar o dia orando 3 horas. Eles falam que Lutero falou isso. Então, assim, não se tem certeza que ele falou isso. Mas o autor desse livro aqui, que leva o título da nosso compartilhar de hoje, da nossa palavra de hoje, veja o que ele falou a respeito de Lutero. Assim, o que é verdadeiro e foi escrito a respeito de Lutero. Porque essa outra é uma suspeita. Lutero escrevendo para um amigo dele.
ele fala assim: você me exalta demais. Lutero falando, né, para Filipe Melanchthon. Sua autoestima a meu respeito me envergonha e me tortura, visto que, infelizmente, assento-me aqui à vontade, endurecido e insensível. Ai de mim, orando pouco, lamentando pouco pela igreja de Deus. Em resumo, eu deveria ter o espírito ardoroso, mas eu queimo na carne. Lascívia, preguiça, no ócio, na sonolência. Já se passaram 8 dias em que nada escrevi, não orei, nem estudei. Isto se deu, em parte, por causa das tentações da carne, e em parte, porque sou torturado por meus encargos. Então, eu quero dizer para você o seguinte: você tem dificuldade de orar? Assim, não preocupa não. Não preocupa tanto não. Eu estou falando assim, você está bem acompanhado. Lutero foi o homem, né, que enfrentou uma das maiores lutas espirituais de todos os tempos, para enfrentar uma igreja que estava corrompida. E ele confessa, né, aqui que ele teve um período de dificuldade para orar. 8 dias sem orar. E aí você fala, bom, mas então, como é que a gente sai dessa? Se até Lutero tinha dificuldade de orar, como é que a gente sai dessa? Meus queridos, eu também, para falar sobre essa palavra, eu li um pouco desse livro aqui, A Vida de Oração de Jesus, né? Restaurando o modelo bíblico para uma vida de oração. E aí, esse autor, ele nos chama a atenção para o Evangelho de Lucas. Você quer aprender a respeito da vida de oração de Cristo? Leia Lucas. Lucas vai colocar Jesus orando em vários momentos que os outros evangelhos não comentam que ele estava orando. Tipo, no batismo dele, ele estava, segundo Lucas, orando. Quando Pedro confessou, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, o que Jesus estava falando antes, ou fazendo antes? Jesus estava orando. O que Jesus fez antes de escolher os apóstolos? Ele passou a noite inteira orando. E Lucas é o Lucas que escreve Lucas, e Lucas também escreve o quê? Atos. E aí você vai ver no livro de Atos uma igreja que ora. Certo? Quando a igreja recebeu o Espírito Santo, o que ela estava fazendo? Ela estava orando. Quando o apóstolo Pedro foi milagrosamente libertado da prisão, o que a igreja estava fazendo? Orando. E quantos relatos há de oração no livro de Atos? E o que Lucas queria provar com isso? Apóstolos que viram Cristo orando, passaram a orar muito, a igreja primitiva orava muito, porque viu Jesus orar muito. E aí, se Jesus orava muito, Jesus sendo filho de Deus, qual o outro caminho que nós temos? Qual o outro caminho que nós temos? Mas, poxa, se é difícil, Fabrício, como é que a gente faz? Como é que nós nos engajamos na oração? E vamos abrir lá em Lucas. Lucas, no capítulo 11. Lucas, capítulo 11. Olha só. Lucas também liga o fato dos discípulos terem pedido para Jesus, Senhor, ensina-nos a orar, a mais um momento de oração de Cristo. Então, olha só, Lucas capítulo 11 diz assim: certo dia, Jesus estava orando em determinado lugar. Quando terminou, um de seus discípulos lhe disse: Senhor, ensine-nos a orar, como João ensinou os discípulos dele. Jesus disse: orem da seguinte forma, Pai. E aí esse Pai, aqui, né, tem uns manuscritos que dizem Pai Nosso. Santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Dá-nos hoje o pão
para este dia e perdoa nossos pecados, assim como perdoamos aqueles que pecam contra nós. E não nos deixe cair em tentação. Meus queridos, eu acho que nós já ouvimos muitas palavras, pregações, meditações sobre o Pai Nosso. E essa pregação maravilhosa, essa palavra maravilhosa, essa oração maravilhosa, melhor dizendo, mas cá entre nós, se a gente recitar o Pai Nosso, quantos segundos nós vamos levar? 30 segundos? 20 segundos? Será que Jesus queria ensinar para nós uma oração para a gente ficar repetindo? Repetindo? Será que era isso que ele queria ensinar para nós? Ou Jesus queria quebrar um paradigma? Porque o que acontece no Velho Testamento antes de Cristo? Como é que as pessoas se dirigiam a Deus? Deus era um Deus santo, todo-poderoso, um Deus que estava cheio de glória, um Deus que, quando ele fala com Moisés, o que o povo fala? Moisés, fala com Deus aí, e depois você transmite para nós. Porque eles tinham muito medo de tudo que eles estavam vendo e ouvindo. Então eles pedem assim, olha, fala lá você com ele, e depois você transmite para nós. Sabe por quê? Por causa desse receio de Deus. Deus é todo poderoso? É. Deus é todo glorioso? É. Deus é difícil de compreender? É. Mas Cristo, agora Cristo, com Cristo, nós somos desafiados. Ou melhor, Jesus nos ordena que nós chamemos a Deus de quê? Pai. Será que quando nós entendermos que na verdade nós estamos diante do nosso Pai, será que vai ser tão difícil para nós orarmos? Será que vai ser assim tão penoso nós orarmos? E isso muda toda a perspectiva da oração. E você fala, e eu falo para você, que muitas vezes eu me pego querendo de novo agradar a Deus para garantir a minha salvação. Muitas vezes eu me pego pensando assim no grande julgamento. E aí? Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou ser salvo? Será que eu vou ser salvo? Porque a gente se conhece. A gente sabe que a gente mente. A gente sabe que a gente deseja o que não convém. A gente sabe. E aí, muitas vezes, a gente se depara de novo com estarmos querendo agradar a Deus com as nossas obras. Estarmos querendo, ser declarado muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Não é? Por quê? E por quê que nós nos afastamos dessa verdade de que Deus é nosso Pai e que Ele nos ama? E aí eu vou falar para vocês que esses 3 autores aqui, além desses 2, olha o que João Calvino escreveu. Não há palavras suficientes para explicar quão necessário, útil e proveitoso é o exercício de orar ao Senhor. De certo, não sem motivo, nosso Pai Celestial assevera que toda a segurança de nossa salvação consiste em invocar seu nome. Então, sabe por que muitas vezes nós não estamos seguros da nossa salvação?
Sabe por que que muitas vezes nós perdemos o senso de que Deus é nosso Pai? Porque nós não estamos orando. E aí nós começamos a ficar desorientados, certo? Porque quando eu tenho certeza, Deus é meu Pai, Deus me ama, Deus já me salvou, então eu vou a Ele de outra forma. Eu não vou mais tentar me penitenciar para ser salvo. Eu não vou mais tentar fazer boas obras para ser salvo. Certo? Eu vou chegar com confiança diante desse Deus. Então, meus queridos, muitas vezes quando você estiver, de novo, titubeando e duvidando da sua salvação, ou você estiver duvidando até mesmo da sua relação de Deus como Pai, pode saber que você está deixando de orar. E aí eu não estou dizendo assim, ore tanto tempo por dia e você terá certeza da sua salvação, porque senão, de novo, nós estamos procurando uma penitência, de novo, nós estamos procurando um exercício para poder ser aceito. Mas o que eu estou querendo dizer é que nós temos que entender que nós somos filhos de Deus. Olha só o que o Jim Packer disse a respeito do cristianismo e desse... Olha só. Se quiser julgar até que ponto uma pessoa entendeu o que é cristianismo, descubra que valor ela dá ao fato de ser filha de Deus e ter a Deus como Pai. Se esse pensamento não dominar e controlar suas orações, adoração e toda a sua atitude perante a vida, isso demonstra não ter entendido bem o cristianismo. Entenderam? Entenderam então assim que todo o nosso entendimento e toda a nossa oração, ela só vai ser deleitosa se nós entendermos que Deus é Pai. Se nós nos entendermos como filho e clamarmos a Deus como Pai. E talvez você esteja dizendo assim, Fabrício, mas eu não tenho certeza se eu tenho o Espírito Santo comigo. Eu não tenho certeza se eu sou filho de Deus. Muitas vezes eu oro a Deus como Deus, Todo-Poderoso, Santo, quase inatingível. Mas o que Jesus continuou falando aí em Lucas 11? Lucas 11. Olha só. Lucas 11, quando Jesus fala sobre o Pai Nosso, veja aqui que ele continua assim, ó. O que diz o versículo 5 assim? E ele prosseguiu. Então, o que quer dizer? Jesus, no mesmo contexto, no mesmo discurso, imediatamente após, Jesus continua e fala assim, e ele prosseguiu. Suponha que você fosse à casa de um amigo, à meia-noite, para pedir 3 pães, dizendo, um amigo meu acaba de chegar para me visitar, e não tenho nada para lhe oferecer. E ele respondesse lá de dentro, não me perturbe, a porta já está trancada, e eu e minha família já estamos deitados, não posso ajudá-lo. Eu lhes digo que, embora ele não o faça por amizade, se você continuar a bater a porta, ele se levantará e lhe dará o que precisa por causa da sua insistência. Meus queridos, essa semana eu estava lendo a história de José. E vocês se lembram que José, lá na sua juventude, ele sonhou, né? Ele sonhou que o feixe dos irmãos se deitavam, se prostravam diante do feixe dele. E depois ele sonhou que o sol, a lua e as estrelas se curvavam
diante dele. Meus queridos, agora pensa. José, um belo dia, acorda, e o pai dele fala, olha, eu estou preocupado com seus irmãos. Vai lá ver aonde estão os seus irmãos. Traz notícia para mim. José, obediente, sai de casa. E vai buscar seus irmãos. E o que acontece com José? José simplesmente é tirado do seu pai. Imagina para José, um jovem, com seus 17, 18 anos, o filho queridinho do papai, certo? Que andava com a túnica bonita que o pai deu, era o filho querido de Jacó. José, ele é vendido pelos irmãos como escravo para o Egito. Imagina a agonia desse jovem. Quando Estevão vai discursar, ele fala que os irmãos dele não atentaram ao pedido dele para não ser vendido. Gente, imagina a agonia desse jovem, naquela época, ser vendido como escravo. Eu acho que ele tinha consciência que, muito provavelmente, ele nunca mais veria o seu pai. Nunca mais veria seus irmãos. De fato, ele nunca mais veria sua mãe, porque a sua mãe ia morrer dentro de um tempo. Mas José chega no Egito. José chega na casa de Potifar. E certamente José se apega a Deus. Porque José consegue mesmo, sendo tirado à força, sendo vendido como escravo, José consegue se destacar. E aí José vira o encarregado da casa de Potifar. Quem que era Potifar? Potifar era o oficial de Faraó. Quem que era o Faraó? O homem mais poderoso da terra naquela época. Gente, vamos imaginar José hoje. José ficou bem sucedido na casa de um homem muito rico. Ele devia ganhar muito bem, certo? Se fosse hoje, José tinha uma moto invocada ou um carro invocado, porque ele era o servo do homem de confiança do Faraó. Certo? Então, José tem, de uma certa forma, um consolo, vamos falar entre aspas. José se tornou bem-sucedido, José tem um bom salário, José vive bem. Mas José se recusa a pecar com a mulher de Potifar. E aí ele vai parar aonde? Na cadeia. Agora José não tem mais nem bens, José não tem mais status. José está preso. José está privado de liberdade, privado de status. José é um preso. E você sabe o que me emocionou, né, lendo a história? É quando ele se revela para os seus irmãos, o que ele fala? Não se preocupem. Foi Deus que me trouxe aqui para salvar vocês e para salvar muita gente. José tinha o senso correto de identidade. José perdoou os seus irmãos. E os seus irmãos carregaram aquilo com eles até a morte. Porque quando Jacó estava para morrer, o que eles fizeram? Foram lá e falaram, olha, meu pai falou isso, isso, isso. Mentira. O pai dele não falou nada. Mas eles tinham a preocupação de que agora Jacó morre e José vai se vingar de nós. Mas a palavra de Deus não fala que José se vingou. Nunca. Sabe por quê? Porque José tinha senso de identidade.
E aí muitas vezes e eu falo assim, e como é que José conseguiu o senso de identidade? Como é que José evitou pecar com a mulher de Potifar? Como é que José conseguiu se reerguer 2 vezes? Como? A não ser diante de Deus. Gente, eu fico pensando o seguinte, imagina José se revelando a seus irmãos, enquanto seus irmãos se prostravam diante dele. José lembrando do seu sonho. E dele pensar assim, quanto custou para esse sonho se cumprir? Quando ele era jovem, ele contou aquilo meio na ingenuidade, né? Mas adulto agora, ele sabe o quanto custou para ele chegar naquela posição. E aí eu te pergunto assim, o quanto vai custar para você chegar onde Deus quer? E como é que nós conseguimos chegar lá? Se nós tivermos uma prova, ou provas parecidas com a de José. Quantas vezes nós vamos ter que chegar diante de Deus e falar assim, Pai, me socorre. Pai, me socorre. Eu não dou conta. Eu não dou conta. Mas Jesus, ele falando da oração, Jesus fala que a oração também é o quê? Amizade. Certo? Ele prossegue ensinando sobre oração, falando de amizade. Então Jesus queria dizer, Deus é Pai. Deus é amigo. E aí talvez você se pergunte assim, uai Fabrício, mas Jesus também não falou que não, quando orardes, não useis de vãs repetições, como os gentios que pensam que pelo muito falar serão atendidos? Por que Jesus agora está falando para a gente insistir? Vamos separar as coisas. Jesus falou vãs repetições. Sabe quando você pensa que se você fizer o Pai Nosso 100 vezes, ou 200, ou 300, por repetir? Agora, o que Jesus está falando de insistir? Gente, eu fico pensando tanto que José insistiu. Senhor, me salva. Me tira a tristeza. Me tira a falta do meu pai. Me tira a falta dos meus irmãos. Porque eu acho que ele sentiu falta de tudo, sentiu falta até dos irmãos, sentiu falta de tudo. Numa outra terra, uma outra língua, num tempo que não tinha avião, não tinha, né? Ele era escravo, ele não podia fugir. Quanto José deve ter insistido com Deus. Senhor, me salva. Me deixa ver meu pai de novo. Me deixa ver meus irmãos de novo. E nesse processo, Deus vai nos mudando. Amém? Pensa bem, quando José falou como jovem, vocês vão se curvar, ele deve ter falado isso, ou assim, muito ingenuamente, ou ele até falou pensando assim, eu sou melhor que vocês. Mas agora, como é que ele recebe os irmãos prostrados diante dele? Depois de muito sofrimento. Muito sofrimento. Muito choro. Mas Jesus diz, insiste. Olha o que Jesus fala? Continuando. Ainda sobre oração. Ele fala assim, portanto eu lhes digo, versículo 9, portanto eu lhes digo, peçam e receberão. Procurem e encontrarão. Batam e a porta lhes será aberta. Pois todos que pedem, recebem, todos que procuram, encontram, e para todos que batem, a porta é aberta.
que Joel 2:23 fala? Portanto, chegará o tempo, né, em que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. O ladrão na cruz foi salvo? Salvo. Salvo. Então, quando nós invocamos o nome do Senhor, nós somos salvos. Quando nós oramos a Deus, e talvez você fale aquilo que eu falei, mas eu não tenho certeza, então vamos continuar lendo. O que Jesus fala mais? Vocês que são pais, versículo 11, vocês que são pais, respondam, se seu filho lhe pedir um peixe, você lhe dará uma cobra? Ou se lhe pedir um ovo, você lhe dará um escorpião? Portanto, se vocês que são pecadores sabem como dar bons presentes a seus filhos, quanto mais seu Pai no céu dará o Espírito Santo ao que lhe pedirem. Então, se a sua necessidade é do Espírito Santo, Jesus está garantindo que se você pedir, Deus vai te dar. Meus queridos, sabe o que é orar? Orar é você entrar em intimidade com a Trindade de Deus. Porque você é levado até lá pelo Espírito Santo. Você está diante do Pai. E você está ao lado de Cristo. O que Cristo faz por nós? Jesus Cristo é nosso sumo sacerdote que intercede por nós. Então, quando nós oramos, nós somos levados para o meio dessa Trindade. Amém? Amém? Que Deus possa confirmar, através do Espírito Santo dele, você é filho. Você não está cumprindo uma obrigação quando você ora. Porque enquanto você encarar a oração como obrigação, enquanto você encarar a oração como uma atividade abstrata, complexa, é isso que ela vai ser. É isso que ela vai ser. Mas quando nós formos transformados para entender que nós somos colocados diante do nosso Pai, nós vamos orar dentro do nosso quarto, em secreto. Jesus falou para a gente orar no nosso quarto, em secreto. Jesus falou. Mas também nós vamos orar dirigindo no carro, nós vamos orar tomando banho, nós vamos orar em todo o tempo. Amém? Sabe por quê? Porque você está orando ao seu Pai. Nós vamos orar quando uma pessoa clamar, quando uma pessoa pedir para nós, eu estou passando por dificuldade. Nosso natural, nós vamos orar, vamos falar com o Pai. Vamos falar com o Pai, vamos colocar diante do Pai, vamos clamar ao Pai. Pai, nos dá o teu Espírito Santo. Pai, me tira dessa. Pai, traz de volta. Ou me leva, né? Algumas vezes nós vamos pedir para Deus nos levar para Ele. Mas Deus vai nos atender. Seja o que nós pedirmos. Amém? Amém? Vamos colocar de pé. Que nós possamos ser como José. Amém? Quando tudo estiver assim, extremamente difícil. Você lembra de José? José privado dos pais, escravo. Depois José preso. Mas vamos clamar ao Pai. Oh Deus, visita-nos com teu Espírito Santo. Em nome de Jesus, ó Pai, fala aos nossos corações, nos tira, ó Pai, realmente da situação
de mornidão, da situação de frieza, ó Deus, de endurecimento. Em nome de Jesus, ó Pai, nos tira disso, ó Pai, nos leva para a Tua presença, nos faz entender, ó Deus, que o Senhor é nosso Pai. Que às vezes nós vamos orar com palavras, às vezes nós vamos orar sem palavras. Porque o Espírito Santo do Senhor intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. Nos leva, Senhor, a depender do Senhor. Nós clamamos em nome de Jesus. Amém. Eu queria só ler uma última citação aqui, terminando. Ele fala assim: dependência de Deus. Ser cristão tem ligação, antes de tudo, com os atos de receber, pedir e depender. Quando você não se sente necessitado e, portanto, não ora muito, perde a noção da realidade e pensa ou age de maneira não cristã. De fato, à medida que você cresce como cristão, você não deve se sentir mais autossuficiente, e sim mais necessitado. Entenderam? A lógica é outra. Se você não se sente assim, não tenha certeza de seu crescimento espiritual. Contudo, se você sente de fato a sua dependência de Deus, a oração apenas fluirá dessa condição. Amém? Graças a Deus, né? E hoje, como primeiro dia do mês, a gente tem a oportunidade de ter a nossa ceia, né? E que está ligado a tudo isso que o Fabrício disse, né? O nosso Deus, nosso irmão mais velho, diz lá em Lucas 22, 14, diz assim: chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa, e com ele os apóstolos, e disse-lhes: tenho desejado ansiosamente comer convosco esta paz. Você já pensou o que o Filho de Deus pode desejar ansiosamente? Aquele que tem o poder de fazer todas as coisas. Ele desejou ansiosamente, ardentemente, ter esse momento de comer essa Páscoa, de celebrar esse momento de união, de restauração, de renovo, de compromisso com cada um de nós. Amém? Então vamos tomar a nossa ceia, lembrando dessa oportunidade, né? Que Jesus ansiosamente aguarda por esse momento de comunhão com cada um de nós, esse momento de reafirmar o nosso compromisso, de sermos lembrados do seu sacrifício, sermos lavados pelo seu sangue precioso, de renovar nossa aliança com Ele, conforme está aqui. Depois de receber o cálice, havendo dado graça, disse: tomai-o e distribuí-o entre vós, pois vos digo que desde agora não beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. Tomando o pão e tendo dado graças, partiu e o deu aos discípulos, dizendo: este é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Depois da ceia, tomou do mesmo forma o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança em meu sangue, que é derramado por vós. Amém? Todos já receberam? Tem alguém que não recebeu? Eu não recebi, nem o Marco Melo. Será que sobrou aí para trazer para a gente? Se não, tem lá dentro. Tem um ajudante aqui de primeira. Benção, querido. Obrigado. Amém. Então vamos orar, e aí você pode comer o seu pão,
em seguida tomar o cálice, lembrando dessa aliança, né? E tendo viva a memória de que Jesus anseia por esse momento de comunhão com cada um de nós. Amém? Ó Pai, te louvamos, te agradecemos pelo sacrifício de Cristo Jesus a nosso favor, porque o véu foi rasgado e porque temos agora comunhão direta contigo. E podemos clamar, como foi dito aqui, Abba, Pai. Paizinho, muito obrigado. Obrigado, meu irmão mais velho, Cristo Jesus, pelo sacrifício, porque através do seu sacrifício fomos reintegrados na família de Deus. Te louvamos por esse momento. Celebramos essa ceia em tua memória, como assim nos pediu, engrandecendo e louvando o teu nome. Em o nome de Jesus. Tomai todos, em nome de Jesus. Amém. Este é o meu respirar. Este é o meu respirar. Teu Santo Espírito vivendo em mim. E este é o meu pão. E este é o meu pão. Tua vontade feita em mim, e eu nada sou sem ti, Jesus. Perdido estou sem ti. Amém. Que o amor de Deus o Pai, a graça maravilhosa do Filho, a comunhão, o consolo do Espírito Santo seja convosco, com cada um de nós. Que você tenha uma semana abençoada, que você vá em paz, em nome de Jesus. Amém.